Por que acordamos todos os dias? Por que trabalhamos, amamos e lutamos se sabemos que um dia vamos morrer? Essas perguntas atormentam a humanidade há milhares de anos. E hoje vamos explorar uma das questões mais profundas da filosofia. Qual é realmente o propósito da nossa existência? Fica comigo nesse vídeo, porque as respostas podem mudar a forma como você enxerga sua vida. Antes de continuarmos, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo contando o que você pensa sobre o propósito da vida. Sua participação é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos ao tema de hoje. A pergunta qual é o propósito da vida não é nova. Filósofos, religiosos, cientistas e artistas sempre tentaram respondê-la. Mas por que essa pergunta nos persegue tanto? Bem, porque vivemos com uma contradição fundamental. De um lado, sabemos que somos animais biológicos. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Do outro lado, temos consciência. Sabemos que vamos morrer. E isso cria uma tensão dentro de nós. Imagine um leão na savana africana. O leão caça, come, dorme, acasala e morre. Mas o leão nunca fica acordado à noite se perguntando qual é o significado de tudo isso. Apenas os seres humanos fazem isso. Então a pergunta se torna: essa busca por significado é algo profundo e real ou é apenas uma ilusão criada por nosso cérebro? É uma característica da vida humana ou é um bug no nosso sistema? Para responder isso, precisamos explorar diferentes perspectivas filosóficas. E vou começar com uma das mais influentes do século XX. Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês que viveu no século XX. Ele criou uma filosofia chamada existencialismo, e ela começa com uma frase que mudou a forma como pensamos sobre a existência humana. A existência precede a essência. Mas o que isso significa? Bem, vamos pensar sobre uma caneta. Uma caneta é criada com um propósito. A essência dela, a razão pela qual ela foi criada, é escrever. A caneta não decide ser caneta. Ela recebe essa essência desde o nascimento. Agora pense em você. Você foi criado por seus pais. Mas diferente de uma caneta, você não nasceu com um propósito pré-determinado. Você simplesmente nasceu. Sua existência veio primeiro. Depois, ao longo de sua vida, você cria sua própria essência, seu próprio significado, através das suas escolhas. Para Sartre, isso significa que você é completamente livre. Você não está preso a nenhum destino. Você não é seu passado. Você não é aquilo que a sociedade diz que você deveria ser. Você é livre para ser qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Essa liberdade é aterradora. Porque com essa liberdade vem uma responsabilidade total. Se você não alcança seus objetivos, não pode culpar Deus. Não pode culpar o destino. Não pode culpar a sociedade. Você tem que aceitar que foram suas escolhas. Sartre chamava isso de má fé, quando as pessoas fingem que não têm escolha. Quando alguém diz, eu não tive opção, frequentemente essa pessoa está mentindo para si mesma. Geralmente havia escolhas, mas as alternativas eram assustadoras demais. Por exemplo, um jovem pode dizer, não posso seguir minha paixão porque preciso ajudar minha família. Isso pode ser verdade em parte, mas Sartre diria que também é uma escolha. Você escolheu a responsabilidade familiar sobre sua paixão. Ninguém o forçou a fazer isso, e portanto você é responsável pelas consequências. A conclusão de Sartre é que o propósito da vida não existe. Mas a liberdade existe. E essa liberdade é o que nos define. Nós criamos o significado através de nossas ações. Agora vamos falar sobre um homem que vivenciou o horror absoluto e ainda assim encontrou o significado. Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Frankl presenciou atrocidades inimagináveis. Viu pessoas sendo torturadas, mortas, reduzidas a números.
Ele poderia ter concluído que a vida não tem significado, que tudo é vazio e absurdo, mas em vez disso, ele fez uma observação crucial. Ele percebeu que entre os prisioneiros havia uma diferença significativa entre aqueles que sobreviveram e aqueles que desistiram. E não era sobre força física, era sobre significado. Os prisioneiros que tinham algum propósito, mesmo que pequeno, tinham mais chance de sobreviver. Um homem queria terminar um livro que estava escrevendo. Uma mulher queria se reunir com seu filho. Um outro queria contar a história do que tinha acontecido. Esses pequenos propósitos davam a essas pessoas uma razão para lutar, para suportar o insuportável. Depois de sua libertação, Frankl desenvolveu uma terapia chamada logoterapia. Logo significa significado em grego. A ideia central é que o significado é a força motivadora primária da vida humana. Não o prazer, não o poder, o significado. Frankl identificou 3 maneiras pelas quais podemos encontrar significado, mesmo em situações horríveis. Primeira, criação. Quando você cria algo, uma obra de arte, um negócio, um artigo, uma composição musical, você está criando significado. Você está deixando sua marca no mundo. Segunda, experiência. Quando você experimenta algo profundo, um relacionamento significativo, a beleza da natureza, um momento de justiça, você encontra significado nessa experiência. Terceira, atitude. Essa é a mais importante. Mesmo quando você não pode controlar as circunstâncias, você pode controlar sua atitude diante delas. Um homem pode estar preso, mas sua atitude, sua coragem, sua integridade, sua compaixão é livre. A mensagem de Frankl é poderosa. Não importa o que aconteça com você, você sempre tem a escolha de como responder. E é nessa escolha que encontramos significado. Agora vamos conhecer Albert Camus e sua ideia do absurdo. Camus era um filósofo francês argelino que pensava muito sobre a morte e o significado. Ele começou com uma observação. Nós desejamos significado. Queremos respostas. Queremos saber por que estamos aqui. Mas o universo não nos oferece nenhuma resposta. O universo é mudo. Essa desconexão entre nossa busca por significado e a indiferença do universo é o que Camus chamava de absurdo. É absurdo porque não faz sentido. É como gritar em um vácuo esperando uma resposta que nunca virá. Camus observou que muitas pessoas lidam com o absurdo de 3 formas. Primeira, suicídio. Algumas pessoas concluem que se a vida não tem significado, não vale a pena viver. Portanto, elas colocam um fim. Camus chamava isso de suicídio físico, mas ele dizia que essa não era uma resposta válida porque era uma derrota. Segunda, fé religiosa. Outras pessoas lidam com o absurdo abraçando a fé religiosa. Elas dizem, sim, a vida é absurda, mas Deus tem um plano. Camus chamava isso de suicídio filosófico, porque você está escapando da realidade através de uma crença não provada. Terceira, revolta. Mas há uma terceira opção. Você pode aceitar o absurdo. Você pode dizer, sim, a vida é absurda. Sim, não há significado cósmico. Sim, vou morrer e serei esquecido. Mas vou viver mesmo assim. Vou amar mesmo assim. Vou criar mesmo assim. Essa atitude é o que Camus chamava de revolta, e é onde encontramos liberdade verdadeira. Há uma famosa frase de Camus: deve-se imaginar Sísifo feliz. Sísifo era um personagem da mitologia grega condenado a rolar uma pedra-montanha acima eternamente, apenas para ela rolar de volta. É talvez a tarefa mais absurda que alguém poderia imaginar. Mas Camus diz que devemos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque ele aceitou seu destino. Ele compreendeu o absurdo. E apesar de saber que sua tarefa era sem sentido, ele a realizava com integridade e talvez
até com alegria. A mensagem de Camus é: o significado não precisa vir de fora. Você pode criar significado através de sua resposta ao absurdo. Até agora falamos sobre perspectivas que dizem que o significado é criado por nós. Mas há outras formas de pensar sobre isso. Muitas tradições religiosas oferecem uma resposta diferente. Elas dizem que a vida tem um propósito porque Deus nos criou com um propósito. Há um plano divino. Nossa tarefa é descobrir qual é esse plano e vivê-lo. Religiões diferentes oferecem respostas diferentes. No cristianismo, o propósito é amar a Deus e ao próximo e preparar-se para a vida eterna. No budismo, o propósito é escapar do ciclo de sofrimento através da iluminação. No islamismo, o propósito é servir a Deus e seguir seus mandamentos. Para muitas pessoas, essa perspectiva oferece conforto e direção. Ao invés de ter que inventar um significado, eles recebem um. E isso pode ser muito poderoso. Há também uma perspectiva estritamente biológica. Alguns diriam que o único propósito real da vida é sobreviver e se reproduzir. Tudo mais, arte, filosofia, moralidade, é apenas uma consequência secundária da nossa programação genética. Essa perspectiva é parcialmente verdadeira. Nossos genes definitivamente nos pressionam para sobreviver e reproduzir, mas reduzir toda a vida humana a isso ignora a complexidade e a riqueza da experiência humana. Há também aqueles que encontram significado no legado que deixam. Eles não buscam significado em uma vida após a morte, nem em um propósito cósmico. Eles encontram significado na forma como influenciam o mundo e as pessoas ao seu redor. Um pai que cria seus filhos com amor deixa um legado. Um professor que inspira seus alunos deixa um legado. Um ativista que luta por justiça deixa um legado. E esses legados continuam se propagando através do tempo, mesmo após a morte. Há também filósofos que argumentam que o significado está no aqui e agora. Não no passado, não no futuro, mas no presente. A vida é significativa porque você a está vivendo. As coisas importam porque você está experimentando-as agora. Isso é especialmente importante em tempos modernos, onde muitas pessoas vivem para um futuro que pode nunca chegar. Trabalham em empregos que odeiam para ganhar dinheiro que podem nunca gastar. Adiam a vida em nome de uma meta distante. Mas e se essa meta nunca chegar? E se você morrer amanhã? Essa perspectiva nos diz para estar presente, para apreciar o café que está bebendo agora. Para estar atento à conversa que está tendo agora. Para notar a beleza ao seu redor agora. Ok, então temos várias perspectivas diferentes. Mas como você, pessoalmente, encontra significado? Como você descobre ou cria o propósito da sua vida? Aqui estão algumas estratégias práticas. Reflexão. Comece perguntando a si mesmo: quando me sinto mais vivo? Quando faço o quê? Com quem? O que essas atividades têm em comum? Muitas vezes, o significado não é encontrado em grandes gestos heróicos. É encontrado em pequenos momentos. Uma mãe pode encontrar significado em brincar com seu filho. Um médico pode encontrar significado em curar um paciente. Um artista pode encontrar significado em criar uma obra que ressoa com as pessoas. Conexão. Os seres humanos são criaturas sociais. A maioria de nós encontra significado através de conexões com outras pessoas. Relacionamentos, amizade, comunidade. Essas conexões nos dão razão para viver. Se você está sozinho e isolado, sua vida pode parecer vazia. Mas quando você tem pessoas que você ama, pessoas que dependem de você, pessoas que você pode ajudar, de repente a vida ganha significado. Contribuição. Pergunte-se: como posso contribuir? O que eu tenho a oferecer? Como posso deixar o mundo um pouco melhor? Isso não precisa ser em grande escala. Pode ser ajudando um vizinho. Pode ser ensinando uma habilidade que você tem. Pode ser trabalhando em uma causa que você acredita. Autossuperação. Há também significado em tentar ser melhor do que você era ontem.
aprender novas habilidades, superar medos, desenvolver caráter, trabalhar em si mesmo. Isso não é vaidade, é reconhecer que você é um projeto inacabado e há satisfação em trabalhar nesse projeto. Aceitação. E talvez mais importante que tudo, aceitar que você vai morrer. Aceitar que você é pequeno em um universo grande. Aceitar que não vai alcançar tudo o que quer. Porque, paradoxalmente, é quando você aceita a morte que a vida ganha significado. É quando você reconhece que seu tempo é limitado que você começa a valorizá-lo. É quando você aceita que não pode controlar tudo que você começa a controlar o que realmente importa. Há um problema específico que enfrentamos na era moderna. Temos muito dinheiro, muito conforto, muito entretenimento. Mas muitos de nós nos sentimos vazios. Há um conceito chamado hedonismo. É a ideia de que o objetivo da vida é maximizar o prazer e minimizar a dor. E na sociedade moderna, temos ferramentas para fazer isso melhor que nunca. Podemos comer comida deliciosa quando quisermos. Podemos nos entreter infinitamente com redes sociais e vídeos. Podemos nos drogar literalmente, com álcool, com tecnologia, com distrações. Mas aqui está a coisa. O prazer não é suficiente. Pessoas muito ricas, muito bonitas, muito famosas frequentemente se sentem vazias. Por quê? Porque prazer é efêmero. Você come uma comida deliciosa, mas depois você tem fome de novo. Você tem um momento feliz, mas depois volta à realidade. O prazer não fornece significado duradouro. Há um conceito chamado esteira hedonista. É a ideia de que você se acostuma rapidamente com as coisas boas. O celular novo que você comprou que o deixou feliz por uma semana, você se acostumou. A promoção que você recebeu agora é normal, então você fica perseguindo o próximo prazer, o próximo objetivo, o próximo pico de felicidade, mas nunca está satisfeito, porque não é sobre prazer, é sobre significado. E aqui está o padrão. As pessoas que relatam mais satisfação com a vida não são necessariamente as mais ricas ou as mais saudáveis. São aquelas que têm relacionamentos significativos, aquelas que trabalham em algo que acreditam, aquelas que fazem contribuições ao mundo. Então, em um mundo que constantemente nos tenta com prazeres vazios, você precisa ser intencional sobre encontrar significado real. Então, voltando à pergunta original, qual é o propósito da existência? A resposta honesta é: não há uma resposta única e universal, mas há algo que é universal, a capacidade e a necessidade humana de criar significado. Você não vai descobrir seu propósito, você vai criar seu propósito. E aqui estão as coisas importantes que aprendemos. Primeiro, você é livre. Você não é seu passado. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você deveria ser. Você tem a liberdade de escolher seu caminho. Segundo, com essa liberdade vem responsabilidade. Você não pode culpar outros pela vida que você vive. Você é aquele que escolhe. Terceiro, o significado é encontrado em conexão, em criação, em contribuição e em como você responde aos desafios da vida. Quarto, a morte não torna a vida sem sentido. A morte torna a vida significativa, porque se você tivesse uma eternidade, nada importaria, porque você teria tempo infinito para fazer tudo. E quinto, significado é pessoal. O seu propósito pode ser diferente do meu, e está tudo bem. Então minha pergunta para você é: qual é o seu propósito? O que te faz sentir vivo? Em que você acredita? Como você quer deixar sua marca no mundo? Essas são as perguntas que você precisa responder. Não são perguntas que a filosofia pode responder para você. São perguntas que apenas você pode responder, mas pelo menos agora, você tem algumas estruturas para pensar sobre elas. Obrigado por assistir este vídeo. Se esse conteúdo ressoou com você, dê um like, se inscreva no canal e deixe um comentário contando qual é o seu propósito. E se você tem amigos que estão lutando com essas questões, compartilhe esse vídeo com eles.
Até o próximo vídeo.